Todos, obrigado aí pelo prestígio ao evento. Esse é um evento em conjunto da Escola do Parlamento da Câmara Municipal com o Sejur, da Procuradoria do município de São Paulo. Essa é mais uma edição do fórum que está sendo feita em parceria entre a Escola do Parlamento e o Sejur. Acho que já é uma parceria de bastante sucesso, principalmente em relação ao nono fórum, já virou uma tradição esse evento na cidade. A Escola do Parlamento ela tem se associado para discutir, com várias instituições, para discutir os rumos das políticas públicas da cidade. Nós criamos na Escola do Parlamento o que nós temos chamado de um observatório da cidade, né? Dentro desse observatório, nós temos feito toda uma discussão, desde de bases de dados abertas até as discussões de políticas públicas. Mais recentemente, fizemos um evento em parceria com a Fundação Getúlio Vargas para discutir todo o projeto de concessão que está sendo feito pela atual gestão. Vamos fazer um novo evento com a própria Fundação Getúlio Vargas no mês que vem para discutir a questão do ajuste fiscal e os impactos disso nas políticas sociais, né? Principalmente da cidade de São Paulo, dessa metrópole aí que nos causa, vamos dizer, tantos desafios, né, para conseguir debelar os seus principais problemas. Então, acho que a escola está tentando dar a sua contribuição, né, para deixar esse debate sobre a cidade bastante ativo. Bom, eu acho que, sem mais delongas, eu queria dar as boas-vindas a todos vocês. Aqui é uma abertura protocolar para que a gente, de alguma forma, exponha nossos objetivos em comum, nosso e da Sejur. Essa parceria foi feita com o Barreirinhas, o Robson Barreirinhas, procurador do município, que estava à frente da escola até então, agora ele já é um sujeito volúvel, já mudou de ares, nos abandonou no meio de toda a organização, mas está aqui com a gente para dar suas boas-vindas e suas palavras iniciais ao evento. Obrigado. Obrigado, Garibe. Dr. Ricardo Ferrari, meu amigo, procurador-geral do município de São Paulo, que fará a abertura aqui oficial do nosso evento. Bem-vindo, doutor Ricardo. O Roberto Garibe, coordenador desse curso, desse evento conosco aqui pela Escola do Parlamento, também um grande amigo. Obrigado pelas carinhosas palavras. Quero também dar as boas-vindas aos debatedores da primeira mesa, secretário Cid Torquato, que já está aqui, voz importante, defensor dos direitos das pessoas com deficiência, grande parceiro também da Procuradoria, muito obrigado por estar aqui. A Rosana Paulo da Cunha, também pelo SESC, que é um grande parceiro também da cidade de São Paulo, na ocupação do espaço público, né, o tema da nossa primeira mesa. Um bem-vindo muito especial ao meu amigo Carlos Figueiredo Mourão, presidente da Comissão do Advogado Público aqui da OAB de São Paulo, presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, e uma saudação especial a ele por ser o idealizador desse nosso fórum da cidade, que chega aqui à 9ª edição. Lá atrás, Mourão teve essa ideia de debater com a população temas importantes para a nossa cidade, e acho que todos nós ficamos felizes por chegarmos agora a essa 9ª edição com um evento consolidado aqui na cidade, um evento plural, com participação sempre de pessoas conhecedoras profundamente dos assuntos e com abertura para a população. O formato desse nosso evento é um formato que propicia o debate. Nós teremos sempre 2 debatedores na mesa, mediados por um colega que conhece também o assunto, com muito espaço para a participação de todos vocês. É por isso que eu dou as boas-vindas, incentivando essa participação e esse debate, agradecendo a todos e desejando a todos nós um excelente evento. Muito obrigado pela presença de todos. Bom dia a todos. Me foi dada a honra de fazer essa abertura oficial, nessa solenidade, e eu não poderia deixar, em primeiro lugar, de agradecer ao Roberto Garibe, ao Robson Barreirinhas, parceiros aí, como foi dito, de longa data, do Sejur e da Escola do Parlamento, nas iniciativas que podem melhorar a nossa cidade. E nessa abertura, e serei bastante breve, eu queria chamar a atenção de todos vocês da importância do evento, não só pelos temas da cidade, que é o tema de fundo, é o que as pessoas, a população em geral, vem buscar até aqui. O conhecimento, a possibilidade do contraponto, a possibilidade do fomento, a possibilidade de entender melhor como disse o Roberto Garibe, encarar os desafios da nossa cidade. Mas a importância ela fica ainda maior
e pelo que nós vivemos atualmente no dia a dia da Procuradoria, porque todos esses temas que são candentes da nossa cidade, no final das contas, eles são judicializados. Então, esses eventos que trazem o debate, trazem um contraponto, trazem o contraditório, trazem a síntese de tudo aquilo, na medida do possível, a síntese de tudo aquilo que é debatido, no final das contas, já está mastigado por todos aqueles que participaram, já está possibilitando, eventualmente, o judiciário decisão. Deveria, em alguma medida, na nossa opinião, ser o caminho contrário. Ao invés da judicialização, talvez esses foros, eles pudessem, como fazem também na sua medida, tratar da legislação pertinente a cada um dos temas, se esse for o caminho. Seja ela a legislação estrito sensu, uma lei aprovada pelo Parlamento e pelo Executivo, mas também os atos infralegais que podem auxiliar na administração, no governo de uma cidade como São Paulo. De todo modo, a gente sempre vai buscar fomentar esse tipo de encontro, esse modelo de debate, fazendo com que a gente tenha, em perspectiva, bastante conteúdo para, se não trazer ao Parlamento, na discussão legislativa, ou Executivo, em relação às suas normas infralegais, para o debate no Judiciário. De qualquer forma, parabenizo o Roberto, parabenizo o Robson, dou boas-vindas aos palestrantes, esses e os que se seguirão, e declaro solenemente aberta esse Fórum da Cidade, esse 9º Fórum da Cidade. Muito obrigado. Pediria para o Carlos Figueiredo Mourão viesse à mesa e iniciasse os trabalhos para a primeira mesa. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado. Bom dia a todos. Agradeço o honroso convite do Robson de participar desse evento, né? Lembrava, Sandrinha trabalhou comigo no Centro de Estudos Jurídicos e nós estivemos aqui em 2006 fazendo esse evento, né? Então estamos aqui de volta, isso para nós é uma grande honra. E já, para dar início ao trabalho, convido para compor a mesa a doutora Rosana Paulo da Cunha. Convido também para compor a mesa o secretário municipal, doutor Cid Torquato. Só tem uma habilidade para... Quando nós discutimos a cidade, nós discutimos uma questão que é fundamental, né? Nós, seres humanos, resolvemos, em certo momento histórico da nossa existência, viver em comunidade, né? E viver em comunidade é um processo de harmonia e de conflito, né? Então, quando a gente assume a necessidade de que nós não vivemos sozinhos e vivemos com outras pessoas, nós criamos um espaço, né, de harmonia para que a gente possa, como sociedade, progredir, e também um espaço de conflito, para que os interesses contrapostos sejam harmonizados. E esse é o debate de hoje que a gente vai discutir aqui. Eu já passo a palavra e apresento a doutora Rosana Paulo da Cunha. A Dona Paulo tem licenciatura plena em Educação Física na Faculdade de Educação Física de Santo André, com especialização em animação sociocultural na Faculdade de Sociologia e Política de São Paulo, em Administração da Cultura, em Administração na Fundação Getúlio Vargas, e MBA em Administração de Projetos pela Fundação Instituto de Administração da FE. Atua desde 1987 na programação do SESC São Paulo e desde 2005 como gerente de ação cultural.
é mestre em gestão políticas públicas pela GV, coordenou as ações artísticas nas áreas de artes visuais, dança, teatro, música, cultural, digital, literatura, cinema, vídeo, nas 32 unidades do SESC do Estado de São Paulo, além da realização permanente em todas as unidades, espetáculos, exposições, shows e cursos em todas as áreas. As ações contemplam também o trabalho de mediação para as artes e formação de plateias. A realização anual da Mostra do SESC de Artes, há 7 anos, na cidade de São Paulo, entre outras mostras internacionais. Feito toda essa apresentação, eu agradeço, que eu já participei de vários eventos do SESC, então já aproveito para agradecer o seu trabalho e passo a palavra à doutora Rosana. Oi, bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui, em nome do SESC, do nosso diretor regional, Danilo Santos de Miranda, do bom dia a todos, e agradeço também por terem vindo. Também gostaria de agradecer o Roberto Garibe e também o Robson Barreirinhas pelo convite. É um prazer estarmos juntos, somos parceiros e estaremos aqui sempre que vocês nos chamarmos. Agradeço, em especial, também o Mourão, nosso mediador, e também meu colega aqui de mesa, a honra, secretário Cid Torquato. Obrigada a todos. Bom, como contar para vocês um pouco, acho que essa questão de, quando nós falamos da ocupação de espaços públicos na cidade, isso faz parte da história do SESC, né? O SESC é uma instituição privada. Eu vou trabalhar com alguns slides, eu vou tentar trabalhar com alguns slides, vamos ver se a gente consegue, só para dar uns dados a mais aqui para vocês. Deixa eu ver aqui o lado que eu acho que ele não está. Você pode me ajudar, Priscila? Acho que ele não está conectado. Se você puder só verificar como ele conecta. Então, mas para onde? Enquanto a gente acha para onde a gente aponta aqui. Tá bom. Tudo bem, então. Vamos lá. Então, você pode colocar no primeiro, por gentileza. Nós vamos falar um pouco de uma instituição, que é a instituição na qual eu já atuo há quase 30 anos. É uma instituição privada, sem fins lucrativos, que foi criada na década de 40 e que veio para colaborar com os anseios do empresariado, do comércio, no qual buscou melhores formas de bem-estar aos trabalhadores do comércio, que nós chamávamos de comerciários. Essa denominação ainda é válida para diversos lugares. O SESC é uma instituição em nível nacional, ela existe em todos os estados, e no estado de São Paulo, nós temos 37 unidades, já aumentou um pouquinho, Mourão, desde esse último, nós não nos encontramos, acabamos passando uma matéria um pouco defasada. Mas, só para falar, pode mudar, por favor? Então, o que nós fazemos é justamente trabalhar com diversos programas que visam construir essa situação ou esse contexto para o bem-estar das pessoas em geral. O SESC atua com diversos programas, ele tem hoje a sua característica muito atrelada à área cultural, mas ele desenvolve, e isso acontece até porque nós entendemos cultura de uma forma ampla, né? Quando nós falamos de cultura, nós não estamos falando apenas de ações artísticas, nós estamos falando de tudo aquilo que compõe o contexto das pessoas que estão nas cidades e que frequentam as unidades do SESC. Mais os diversos programas, temos trabalhos em turismo social, saúde, alimentação, trabalho especial feito para crianças e terceira idade também. Somos pioneiro no programa para terceira idade no Brasil. É um trabalho que já existe, o SESC completou 70 anos no último ano, que existe nesses 70 anos. Temos um trabalho todo feito para o Mesa Brasil, SESC São Paulo, um projeto também que acontece em nível nacional, que é contra o desperdício de alimentos, onde nós recolhemos, junto às empresas, doações e entregamos essas doações em diversas instituições que atuam com pessoas que têm necessidade de um maior cuidado.
né? Nós temos aqui também um trabalho de tecnologia e artes, que é realizado em todas as unidades. Temos também, para a difusão de tudo isso, o portal Sesc São Paulo, um canal de TV que hoje está atrelado à internet, que é o Sesc TV. Edições Sesc, que é uma editora que complementa todos esses trabalhos, que todos os programas, reflexões sobre todos os programas, em parceria com todos os parceiros. O Sesc Digital, que busca hoje as conexões com o mundo digital como um todo, levando o conteúdo de todos os trabalhos que são realizados presenciais nas unidades para toda uma rede possível digital de transmissão ao vivo ou não. Um centro de formação e pesquisa que está muito alinhado com a proposta também da Escola do Parlamento, acredito eu, acho que essa é uma das razões, é um centro que busca dialogar com todos os gestores e com pessoas interessadas nas mais diversas áreas da gestão da cultura, nesse contexto amplo que eu estava colocando para vocês. E, além disso, revistas, né, que são revistas específicas em cartaz, o Mais 60, revistas que têm a sua periodicidade em mensal, bimestral e até anuais, que também vêm colaborar para toda essa reflexão que nós propomos no dia a dia. Você pode mudar, por favor? Esses são alguns números para vocês terem ideia, né, de como nós trabalhamos, o número de pessoas que passam por essas unidades, só para que vocês tenham uma ideia, né, de qual é esse perfil. A grande maioria recebe até 3 salários mínimos, então são pessoas que têm dificuldade no acesso, né, aos bens culturais como um todo, em geral, e que tem aí no Sesc a garantia da acessibilidade em todos os sentidos. Por gentileza. Aqui é o número de atendimentos, aqui para que vocês tenham também um pouco mais de noção sobre como nós nos movimentamos diariamente. Eu trouxe 2 exemplos em saúde, em atendimentos em bibliotecas, que existem em todas as unidades, também para que vocês tenham um pouco mais de informação. Por favor. Aqui é só uma descrição do número de unidades. Como eu disse a vocês, são 37 unidades no estado de São Paulo, que lidam com todos aqueles programas que foram expostos, sendo 20 unidades na capital, 17 no interior, interior e litoral, né, porque nós temos em Santos também. Em expansão, temos 3 unidades. Nós tivemos a felicidade de, nos últimos anos, aumentarmos o nosso número de unidades na área central da cidade. Acho que aqui vocês estão mais próximos delas, é importante falar um pouco, né? Além do Consolação, que já é uma das principais unidades, que ele está ali perto ali do Mackenzie, perto ali da Maria Antônia, que é uma das unidades mais antigas que o Sesc tem. Era antiga o Carlão, para quem conhecia aqui melhor o centro. Olha, uma já levantou a mão, né? Era o Carlão, e hoje é o Sesc Consolação, né? Mudando um pouquinho aí como carinhosamente ele era chamado. Nós temos o Bom Retiro, que foi inaugurado há alguns anos, poucos anos, 3, 4 anos, e temos também agora o Sesc 24 de Maio, que, para quem não conheceu ainda, eu deixo aqui o convite também para que conheçam. Inauguramos há 2 meses, há 1 mês e meio, e hoje nós temos uma média, Mourão, de 18 mil pessoas frequentando dia, principalmente aos finais de semana. Então, temos aí um grande atendimento, e essas trocas elas se tornam muito afetivas, né, no sentido que as pessoas começam a entender melhor quais são esses programas e como eles podem ser estendidos, não somente aos comerciários, mas também ao público em geral, não somente ao trabalhador, mas também à sua família. Isso é muito importante que a gente diga, né? E temos um plano de expansão grande, que também, para dar conta um pouco da instituição, em breve, até no mês de novembro, dia 25 de novembro, já temos a data, devemos inaugurar o Sesc Birigui, já no interior do estado. Temos previsto a inauguração da Avenida Paulista, complementando um pouco esse círculo mais central, né? Por volta de abril, no próximo ano. E, em breve, também no próximo ano, Guarulhos, a unidade de Guarulhos, que também já está praticamente pronta. Então, esse é hoje o nosso escopo, né, de atuação e de olhar. Você pode passar um pouquinho? Bom, eu vou falar para vocês, como o Mourão disse, até eu estou na gerência de ação cultural, sou responsável pela área de artes em geral.
Hoje temos uma outra gerência ainda que atua mais diretamente com a área de tecnologia e artes, mas as demais linguagens artísticas ficam sob a coordenação dessa gerência. Nós atuamos em todas as unidades da capital e do interior. Você pode passar, por gentileza? Falando um pouquinho sobre o que significa ação cultural, né? Ação cultural são ações que visam estabelecer trocas, que visam dar as condições para que as trocas aconteçam entre as obras e o público, para que se dê de fato a fruição daquelas obras, né? Nós temos visto aí nos últimos dias várias polêmicas em torno de obras artísticas em diversos organismos, e é muito importante falar disso, né? Porque a arte em si ela tem essa missão, a missão de estabelecer alguma troca. Então, se essa troca será a contento totalmente de um dos dois lados, não é o objetivo. O objetivo é que tenhamos a sensibilização, e que tenhamos a aproximação, e que tenhamos, na medida do possível, ações de mediação que possam, sim, trazer o entendimento e estabelecer um diálogo, independentemente se gostamos ou se não gostamos, né? Mas o diálogo é o mais importante quando falamos das artes em geral. Você passa, por gentileza? Então, essas ações elas se dão, em especial, dentro das unidades como um todo. São ações que se transformam em atividades, horário marcado, como todos nós conhecemos nos centros culturais em geral, mas elas também se dão dentro do campo das ações em espaços públicos, que nós consideramos tão importante quanto, porque nós temos um trabalho, uma preocupação muito grande como fator de mediação entre tudo o que fazemos, em especial quando estamos falando de artes, que é lidar com o público que não sente falta de nada daquilo que nós fazemos, porque nunca teve acesso a nada daquilo que nós fazemos, que nunca entrou numa unidade. Então, nós temos uma grande preocupação com essas pessoas. E isso é muito importante. A partir do momento no qual as pessoas conseguem ser sensibilizadas ou tomar contato com uma obra artística, ela pode, daí para frente, ter ao menos a opção de se aproximar mais ou não. Mas ela conheceu, ela tomou contato. Então, esse é um dos principais papéis da instituição, que é dar acesso, como eu estava dizendo, a todo um público que não conhece artes em geral, mas dar o acesso, fazer com que ela consiga entender que ela pode frequentar não somente o SESC, mas todos os demais centros culturais da cidade. Mas, nesse momento, as artes vão para as ruas. Elas vão para as ruas com o objetivo de aproximação, de diálogo, de fazer com que a gente trabalhe uma religação afetiva com a própria cidade, entendermos que as praças, entendermos que as ruas são locais possíveis para que tudo aconteça, né? Em especial ações artísticas. Essa religação, essa ideia de que nós podemos fazer e juntos podemos organizar diversas atividades que tenham aí todo um controle, que tenham toda uma perspectiva de segurança, que tenham toda uma perspectiva de cuidados com o público, né? Isso é muito importante, é um fator de respeito. Então, isso a instituição preza muito, e quando nós colocamos nessa questão que trata-se de perceber a convergência de duas categorias de direitos, o direito à cidade e os direitos culturais. Então, como atingirmos isso e como trabalharmos com isso de maneira que nós possamos lidar cada vez mais com o sentimento de exclusão que está presente também nas cidades, né? Nas zonas mais periféricas, na zona central também, porque nós falamos de periferia, mas onde está a periferia de fato, né? Nós pensávamos, antes de inaugurar 24 de maio, poxa, será que as pessoas vão ter receio? Como é que está o centro? Como é que está a noção das pessoas sobre o centro? Mas essa devolução da população em geral, que é um público de 18 mil pessoas dia, tem nos mostrado que as pessoas, sim, elas estão prontas, elas querem participar dessa vida cultural, né? Onde quer que seja, no centro, na periferia, nas áreas em geral da cidade.
Então, quando nós falamos disso, nós falamos e desenvolvemos de alguns núcleos de atuação nessas ações artísticas, que trata-se da pesquisa, trata-se da circulação, trata-se da difusão de todas as linguagens. E as linguagens específicas dentro de um projeto ou não, dentro de uma parceria ou outra. Pode passar. Todo esse trabalho que é feito, ele é feito justamente com parceiros, né? Sem as parcerias, não seria possível que o SESC atuasse em todos esses locais públicos e em todas essas regiões. Aqui eu trago, apesar da temática da mesa, eu conversei um pouco aqui com o moderador e os colegas, eu trago alguns casos a mais e trago uma visão um pouco mais ampliada, além da situação da virada cultural que a instituição é parceira. No caso aqui, hoje nós vamos falar da Prefeitura, mas nós também atuamos com a Secretaria Estadual de Cultura no nível de governo, para a virada no interior. Mas, de qualquer maneira, quando falamos disso, o SESC ele tem toda a sua história se baseou, porque hoje nós temos 37 unidades, mas imaginem quando ele foi iniciado, lá atrás, há 70 anos. Nós não tínhamos todas essas unidades. Então, como chegar até as pessoas? Como organizar ações? Nós temos um projeto que se chama Unimos, que era um projeto que talvez alguém aqui tenha conhecimento, que eram carros, tipo furgões, vamos dizer assim, o que era um grande furgão hoje, eram furgões que eram equipados com materiais básicos. Então, era material esportivo, livros, um mimeógrafo, porque naquela época, né, era a base do mimeógrafo, um mimeógrafo, e o conhecimento de uma equipe. Então, eram selecionadas pessoas que eram hoje é o que nós chamamos de animadores culturais, mas naquela época eram os orientadores sociais, que se distribuíam por toda a cidade, alguns pontos da cidade, onde não tínhamos ainda unidades, e também em todas as cidades do interior. E essas equipes da Unimos, elas chegavam às cidades, estabeleciam contatos com a prefeitura, estabeleciam contatos locais, vereadores, tudo mais, sindicato do comércio em cada cidade, essa é a nossa razão, né, de existir também. E, através desses contatos, eram organizados seminários, campeonatos, apresentações artísticas, os artistas eram levados, eram elaborados diálogos, discussões em casas que eram emprestadas, em centros que eram emprestados, a própria central do Sindicato do Comércio. Então, essa ideia começa lá atrás, né, de estabelecer essa troca efetiva com a população e de ressignificar os locais públicos onde possivelmente possam acontecer ações. Lidando com esse conceito ao longo do tempo, quando também já começamos a ter unidades em todo o Estado, nós também lidamos com o conceito de ruas de lazer. Maurão estava até me dizendo aqui que lembra muito disso, né? É um conceito ligado hoje muito particularmente ao Centro de Estudos da Unicamp, mas que é estudado em todo o mundo. Inclusive, o próximo ano nós sediaremos um Congresso Mundial de Lazer aqui em São Paulo, onde devemos passar por isso também, que são as ruas de lazer, né? As ruas de lazer onde também, através das parcerias locais, nos bairros, nas escolas, nas prefeituras, eram organizadas ruas onde eram fechadas por um dia e lá aconteciam as diversas atividades. Então, esse é um conceito que é um projeto que deu muito certo e hoje nós vemos aplicados também aqui, né, em um projeto também realizado junto à prefeitura. Então, ir para os espaços públicos também faz parte da missão do SESC. Você pode passar para mim, por gentileza? Vou falar rapidamente do Circuito SESC de Artes. O Circuito SESC de Artes é um projeto que ele se estendeu, neste último ano, para 118 cidades do interior, num contexto onde é levado durante o dia, é feita a ocupação de uma praça durante um dia. Essa praça ela recebe um palco, recebe atividades que dialoguem com aquela arquitetura do espaço, porque isso também é importante. Não adianta levar um teatro para um espaço onde não tem nada, então todas essas questões são avaliadas junto a todos os organismos parceiros. Nós levamos ações que acontecem no chão, ações que dependem de um sistema de som, às vezes, só isso, ações que nem são amplificadas, muitas vezes, nas mais diversas
linguagens artísticas. Pode passar, por favor. Esse circuito ele lida, então, como eu disse, né, com essas linguagens como um todo. É uma ação sociocultural em rede, hoje, do SESC São Paulo, realizada já há muitos anos, nos mais diversos formatos, e que mantém uma programação gratuita em ruas e praças. Então, nesse sentido de dar acesso e de provocar adesão, de provocar, de trabalhar a mediação das artes, né, e mostrar para parcerias locais que é possível fazer por meio de parcerias com outras instituições. Por gentileza. Aqui estou só falando de 2017, é a 9ª edição, então 118 cidades, né, dividida em 14 caravanas. Quando nós falamos de caravanas, são ônibus e um pequeno caminhão que vai acompanhando esse ônibus e leva tudo que tiver que levar lá dentro e, literalmente, arma o circo, né? Quando ele chega a essa praça, ele arma toda essa situação e estabelece essa relação durante o dia todo para os mais diversos públicos. Então, o foco é o público família, mas, em alguns momentos, você tem uma ação mais voltada para o adolescente, em alguns momentos para a criança, para o idoso, então, para todas as faixas etárias. Então, ali, só para vocês verem, eram 882 apresentações, com 529 artistas na rua. Então, isso se dá durante 3 semanas, e, durante 3 semanas, nós conseguimos aí lidar com as 118 cidades. Aqui é só falando um pouquinho aquilo, é só um histórico, né, que eu trouxe aqui rapidinho, para quem lembra, para quem está circulando pelas ações que estão no interior. Pode passar, por favor? Aqui é uma foto, por exemplo, do litoral. Aqui era o grupo Galpão, com aquele espetáculo Romeu e Julieta. Então, o número de pessoas que aí se concentram em torno de ações que têm essa característica. Pode passar, por favor? Aqui eu acho que eu já falei um pouquinho disso, por gentileza, pode passar. Aqui é só para que vocês tenham ideia desse mapeamento e de como o circuito ele se distribui no interior. Então, ele consegue atender de uma certa maneira. Ainda temos que atender muito mais unidades, mas ele já está bem descentralizado, né, das áreas principais no Estado. Pode passar, por favor? Aqui nós vamos falar um pouco da virada. Pode passar também, por favor. A virada, elas são ações que acontecem em todas as unidades. Nós estamos na virada cultural desde a primeira edição, né? Nós acreditamos na virada desde a primeira. Eu me lembro da primeira conversa assim, que tivemos, onde falamos, ok, vamos fazer, vamos entrar, vamos ativar todas as nossas unidades. Então, nós sempre trabalhamos a virada num pensamento de conjunto, né? Não é somente o SESC e não é somente o que a prefeitura realiza, mas é o que o conjunto de instituições pode oferecer ao público em geral, à população, durante as 24 horas. Isso, para nós, tem sido muito importante, tem sido uma vivência muito interessante, porque, além de ativarmos todas as nossas unidades, lá atrás era 24 horas mesmo, né? Mas, como vocês bem sabem, lidar com um projeto que fica 24 horas no ar não é fácil, exige, além de tudo, que todos os organismos estejam preparados para lidar com isso. Nós estamos falando aqui de segurança, estamos falando de mobilidade, estamos falando de alimentação durante a madrugada, estamos falando de contenção do álcool, né, que isso é uma questão séria, estamos falando da infraestrutura, como banheiros espalhados pela cidade toda. Então, isso depende da vontade do conjunto de instituições que está à frente. A prefeitura sozinha também não dá conta, porque é muito grande esse centro expandido, como nós dizemos, né? Então, a importância de todos participarem é, para nós, essencial para o sucesso da virada. Nós realizamos ações nas unidades e também realizamos ações em parcerias com os outros organismos. Então, vamos para a praça, vamos para a rua, fazemos ela de forma estendida. Aí nós trabalhamos também com as unidades como Interlagos, Itaquera. Acreditamos numa virada mais descentralizada, não somente no centro, né, apesar de também colaborarmos para esse centro, mas acreditamos que possa ser descentralizada e até como ela tem caminhado, porque ela tem caminhado nas últimas edições para uma descentralização, para um trabalho nos céus, para um trabalho nos centros culturais também mais periféricos na cidade, e também envolvimento de outras instituições.
Acho que a gente vai depois debater um pouco mais sobre a questão da virada como um todo, mas é para pontuar que participamos, sim, e temos o interesse em continuarmos participando, mas melhorando essas condições gerais que eu acabei aqui detalhando um pouco, para que todos possam, sim, ocupar a cidade na sua maior potência, de uma maneira descentralizada, mas de uma forma que haja troca de fato, né? Que haja uma troca afetiva com a cidade, mas uma troca também, de fato, no sentido de potencial e de participação nas ações artísticas que acontecem. Pode passar, por favor. Então, só lembrando um pouquinho aqui, 2017 foi a 13ª edição da virada, as 19 unidades da capital participam, todas elas. Foram mais de 150 trabalhos artísticos, com cerca de 465 mil participações. A virada, nós fazemos as ações que nós organizamos no SESC, todas elas são pagas com um valor que é um valor que nós chamamos de um valor social, porque é um valor que estabelece trocas e cria responsabilidades com aquela ação. É claro que nós temos o valor do comerciário, que é o nosso público-alvo, ele tem um valor aí subsidiado, mas as demais pessoas que procuram e participam pelas nossas ações, esse valor já não fica subsidiado como o valor dos trabalhadores da área de comércio, serviços e turismo. Portanto, quando nós falamos dessas ações que são gratuitas, e a virada ela também é uma ação na qual a sua totalidade dessas ações são gratuitas, é feita uma distribuição de ingressos, sempre no sábado, onde nós trabalhamos dessa forma para que seja democrático, para que todas as pessoas possam estar em alguma fila, em alguma unidade da capital e ter acesso à virada, de modo que ela retire os ingressos que ela queira para ela e para a sua família, não tem aí um número máximo. Então, isso se torna a democratização, que é um outro valor, junto à acessibilidade, que nós prezamos muito. Por favor. Você me ajuda se eu estiver passando com o tempo, Mourão. E aqui eu vou contar para vocês de um outro projeto que nós realizamos na capital e grande São Paulo, que é o Bibliosesc. Eu estou falando de maneira geral, depois a gente pode debater e discutir uma ação em especial, mas é só para dar uma ideia para vocês de como nós pensamos essa ação do SESC em espaços públicos e junto a diversas parcerias. Bibliosesc é um projeto que acontece em nível nacional, como eu disse a vocês, em todos os estados. No estado de São Paulo, na cidade de São Paulo e Grande São Paulo, nós atuamos com 6 caminhões. São caminhões biblioteca volantes, né? Eles têm em torno de 4.000 obras em cada caminhão, e eles visitam bairros realmente mais periféricos na cidade. Então, nós distribuímos esses caminhões para a gestão de algumas unidades. Então, algumas unidades mapeiam esses bairros mais distantes e fazem uma visita a esse bairro a cada 15 dias. Então, a cada 15 dias, essa população vem, ela passa o dia com o caminhão, porque ele é sempre instalado junto a uma delegacia, junto a uma escola ou junto a algum comércio maior na cidade, perto de uma praça. Porque aí, junto a esse caminhão, nós montamos algumas atividades, fazemos contações de histórias, um pequeno trabalho com teatro. E aí, nessa ação, nós atendemos toda e qualquer pessoa, independentemente dela estar ou não associada ao SESC. Ela vem, ela vê o livro, ela conversa, ela participa de uma leitura, de uma contação, ela retira o seu livro e ela entrega o livro depois de 15 dias. Até esses dias eu vi uma matéria nos jornais falando do quanto os livros que são tomados emprestados não são devolvidos, né, às bibliotecas. Mas, sinceramente, nós ficamos felizes quando nós sabemos que alguém não trouxe o livro de volta, porque a gente imagina que ela... Isso do ponto de vista afetivo, é claro, né? Nós imaginamos que ela gostou tanto do livro, ou que ela quis emprestar para uma pessoa. A gente fica com o lado da boa ação, né, em relação àquele livro. É claro que a gente procura conscientizá-la que aquele livro que ela traz de volta vai ser emprestado para outra pessoa. E aí cria-se um círculo, né, de leitura ao qual ela está sendo inserido.
mas nós ficamos assim, não ficamos tão tristes quando um livro não volta. A gente sabe que esse livro, de alguma maneira, ele vai ser passado para a mão de outra pessoa e ele vai também ajudar aquela pessoa, por meio da leitura, de alguma maneira, ver o mundo com outros olhos. Então, esse caminhão, ele é um dos trabalhos que tem hoje um alto índice de sucesso, tanto no empréstimo de livros, quanto na associação das pessoas. As crianças, aqui é muito interessante, que as crianças são os nossos principais agentes, porque eles vêm antes da família. Eles chegam antes da família. Então, nós preparamos um folhetinho, né, onde, olha, leva para sua mãe, leva para o seu pai. Na semana seguinte, geralmente, vem algum adulto com essa criança, porque a criança chega na praça antes de qualquer um, né? Então, eu falo isso assim e sempre me emociono, porque nós vamos realmente a lugares onde as crianças não têm o que fazer, onde as crianças não têm alguma outra ocupação. Então, para que possamos marcar, porque nós não ficamos nesse bairro o resto do projeto, né? Nós vamos mudando de bairros, porque é um trabalho de estímulo à leitura e também de formação de novos agentes. Então, quando nós falamos de formação de novos agentes, nós estimulamos esses professores a fazerem ações com leitura nas escolas no entorno, e geralmente está próximo a uma escola. É difícil nós não ficarmos próximo a uma escola. Mas nós procuramos a escola mais próxima, ou, às vezes, até mesmo, como se temos uma delegacia, se temos algum outro núcleo que tenha uma ação socioeducacional com a região, nós propomos a eles, deixamos com eles uma mini biblioteca, uma caixa de livros grande e que atenda inicialmente a continuidade dessa relação com a literatura, para que aí a gente possa mudar para outro lugar. Então, esse projeto, como os demais que nós comentamos aqui, são projetos nos quais o SESC consegue desenvolver a sua ação, que tem um cunho altamente sociocultural e que, por meio desse olhar, dessa estrutura de ação, nós conseguimos, acreditamos, que transformar um pouco mais a vida das pessoas, fazer com que elas tenham acesso a conhecimento, tenham acesso às ações artísticas e possam, de uma maneira ou de outra, aumentar a sua relação com a cidade. Aumentar essa relação não somente com os espaços públicos, mas com os espaços SESC, mas a partir do momento que ela sai da sua casa e vai até um SESC, vai até um centro cultural, ela percebe como a cidade deveria ser para ela. Ela começa a ganhar uma relação diferenciada do que a cidade poderia oferecer para ela. Porque nesse caminho passam muitas coisas, quando ela chega a esses centros culturais acontecem muitas coisas, muitas relações. Então, nós buscamos, sim, prepará-los, todos esses centros, da melhor forma, pensando no acolhimento, pensando na diversidade da programação, pensando na diversidade das faixas etárias, na democratização das ações, e, em especial, na questão da acessibilidade. Então, acho que o que eu podia contar para vocês inicialmente é isso. Depois nós voltamos a conversar. Obrigada. Agradeço as palavras da Rosana, explicando um pouco essa questão. Deixa eu entrar mais um pouco. Alô, alô, deu. Ah, tá. Deu. Tá bom. Nós vamos deixar o debate para depois. Quem quiser fazer alguma questão, tem umas fichas com as perguntas, elas podem ser mandadas por escrito, que eu participo aqui com os debatedores, né? Tá, só levantar a mão que apresenta uma fichinha e aí preenche a questão e traz para cá. Dando continuidade ao nosso debate, eu apresento aqui o Dr. Cid Torquato, secretário municipal das pessoas com deficiência, advogado pela São Francisco, com especialização em direito empresarial, foi executivo da Loy Partners América Latina e diretor de marketing e comunicação corporativa da Star Media Networks. Atuou em Brasília como assessor de marketing da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
responsável pelos principais projetos de internet do governo federal. Antes de ser nomeado secretário adjunto, atuou como coordenador de relações institucionais da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, foi consultor do International Trade Center, agência de cooperação do Sistema ONU em Genebra, bem como do SEBRAE e Softex, no Brasil. Também atuou como conselheiro da Aliança Pró-Modernização Logística do Comércio Exterior. Fundou a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, Câmara ENET, e é autor de livros e estudos sobre internet e tecnologia. Agradeço a sua presença, já passo a palavra ao secretário. Alô, bom dia. Bom dia. Eu quando recebo um convite de procuradores, eu sempre atendo, imediatamente, porque eu digo que eles são os meus melhores amigos na prefeitura. E os melhores amigos das pessoas com deficiência. Recentemente, Mourão, nós fizemos um evento com a Procuradoria e o meu discurso, na verdade, foi de chamá-los para estarem mais perto das questões relativas aos direitos das pessoas com deficiência. Eu disse que, eu não consigo fazer com a mão, mas eu disse que os direitos estavam escorrendo entre os dedos dos procuradores, porque se eles estivessem atentos, de fato, há mais tempo, nós teríamos um cenário bem diferente com relação aos direitos das pessoas com deficiência. Infelizmente, por falta de conhecimento, muitas vezes, e pela desatenção que a sociedade tem com a deficiência em geral, alguns desses direitos vêm escorrendo por entre os dedos dos procuradores e a gente não está no nível de atenção à lei que nós poderemos estar. Por isso que eu quero estar cada vez mais próximo dos procuradores, porque eles são agentes muito, muito importantes nesse processo. Eu quero... Vamos falar um pouco, entrar um pouco na discussão e ver um pouco a nossa visão sobre a questão das pessoas se apropriarem da cidade e, no caso específico, das pessoas com deficiência. A forma mais contemporânea de enxergar a deficiência é uma forma que ela, obviamente, você constata a deficiência do indivíduo, mas você também atribui deficiência ao meio ambiente. Ou seja, é uma relação entre as duas questões. Obviamente, as limitações que a pessoa tem, mas essas limitações elas podem ser minimizadas se o meio ambiente, se o espaço público, se os recursos de acessibilidade estiverem sendo usados adequadamente. Então, isso diminui muito ou mesmo elimina as barreiras quando esses recursos são usados. Então, é muito interessante pensar, do ponto de vista de deficiência, inclusão da pessoa com deficiência, a partir desta ótica. Não só da ótica de o que eu tenho que fazer comigo para poder participar, mas o que o espaço físico, urbano, nos locais, nos prédios, edifícios, podem fazer para que essa inclusão, esse acolhimento seja mais fácil. Então, essa é a visão mais contemporânea da relação entre deficiência e meio ambiente. E eu digo que cada metro de piso podotátil, na verdade, significa, ou uma rampa, não significa só uma rampa, mas significa um montão de direitos que vão poder ser exercidos ao contrário de se essa rampa, ou se esse piso podotátil, ou outros recursos não tivessem lá. Então, uma rampinha, na verdade, vale um compêndio de direito. Na verdade, ela expressa, ela de fato, ela representa uma quantidade enorme de direitos e a possibilidade das pessoas participarem. Nesse sentido, é muito importante que a gente enxergue a acessibilidade como algo que deve ser obrigatoriamente, deve ser uma questão estrutural. Nossa tendência é ver acessibilidade
como, e acessibilidade eu digo de forma mais ampla, não só da acessibilidade física e da rampinha ou do recurso para a pessoa com deficiência. Eu digo acessibilidade, ela tem que ser acessibilidade de forma ampla, como foi colocada pela Rosana na questão do SESC, que promove, de fato, a acessibilidade de uma forma muito ampla. Essa acessibilidade é sempre estrutural. Um erro histórico em chegar e lidar com a acessibilidade é vê-la como um apêndice, ou algo que você coloca em cima, ou algo que você soma depois que a coisa está pronta. Se você não contemplar a acessibilidade de forma estrutural, você com certeza está com um planejamento equivocado e vai chegar lá na frente e vai ter problemas. Ou problemas de que a acessibilidade não vai ser exercida de forma plena naquele espaço, porque ele não foi pensado para aquilo, e a acessibilidade foi pensada como um puxadinho que você pôs depois da obra pronta, e vai ter problemas, inclusive, de custo. É por isso que você tem que conceber a acessibilidade, de novo, no sentido mais amplo, desde o começo, desde a concepção, desde as primeiras ideias sobre o projeto. O projeto já tem que nascer com você pensando, bom, esse projeto vai ser acessível. Então, o que eu tenho que fazer para que, de fato, ele seja acessível? E quando a acessibilidade é estrutural, quando ela é contemplada na estrutura do que você está criando, fazendo, construindo, ela também é estruturante, porque ela aí sim vai permitir a participação real das pessoas, e, de novo, de forma mais ampla, vai permitir essa participação, vai permitir as trocas, vai permitir novas trocas, novas sinapses, novas ideias, porque, em geral, podem ver aqui por essa sala, as pessoas com deficiência não participam, elas estão fora, por uma série de razões. Eu vou falar um pouquinho disso, mas principalmente por falta dessa acessibilidade histórica, dessa falta de acessibilidade estrutural e estruturante. Por isso que ela é tão importante. E a gente sabe que se alguém não participa, não está representado, não está organizado, ele não existe, ou existe de forma enviesada. Muitas vezes, em função disso, aquelas pessoas que não participam, não só as pessoas com deficiência, elas acabam não sendo sujeitos de direito. Se são objetos de direito. E não é legal ser objeto de direito, porque você acaba sujeito a ideias e ações e movimentos que muitas vezes não são os mais adequados. Você acaba provocando, quase que necessariamente, um montão de ismos, como gosta de falar o nosso querido prefeito João Dória, mas um montão de ismos que não são legais. Queria uma aguinha. Pode ser. Mas o paternalismo, e uma série de formas equivocadas de você tratar aquela pessoa que devia ser sujeito de direito, e não objeto de direito. E você só consegue ser sujeito de direito se você, de fato, participa. E na questão, abrindo já, vou falar pouco, porque eu quero escutar vocês, a tendência, em geral, em palestras, são os palestrantes falarem demais e não escutarem, e eu tento fazer o contrário, porque acho que o mais rico é de fato, ouvir o que a plateia tem a dizer, ou perguntar, ou demandar. Mas, no caso específico, no caso da deficiência, essa apropriação do espaço público, as pessoas se apropriando
dos seus direitos tem acontecido, óbvio, a gente tem visto, mas num ritmo bem mais lento do que nós gostaríamos. E é muito importante, então, que os espaços estejam preparados para receber. Mas, infelizmente, esse nosso trabalho não para aqui neste momento histórico. Com relação às artes, mas a cultura virada, outras ações culturais que a gente faz na cidade, nós ainda, o nosso grande desafio é formar essa audiência, é formar esse cidadão. A gente tem experiência de... inclusive, isso é um embate, né? Os recursos, por exemplo, de acessibilidade comunicacional, custam. Quando você fala de estenotipia, né, closed caption, audiodescrição, libras, no caso de surdos cegos, guia intérprete, isso custa. Um evento como este, se tivesse todos os recursos, ele ia custar pelo menos uns R$8.000, 8 a 10 mil reais a mais. E daí qual é a discussão que se cria na sequência? Bom, mas eu coloquei todos esses recursos e não apareceu ninguém. E acontece muito na cultura. A gente está ainda com a necessidade de formar a frequência, formar o cidadão. Formar o cidadão para que ele consiga e possa consumir cultura. E possa ter uma vida mais plena e ser um sujeito de direitos e não apenas um objeto de direitos. E na questão da deficiência, isso é brutal ainda. Você tem muita gente, porque essa acessibilidade ainda não é estrutural, porque nós temos um passivo, né, de falta de acessibilidade que é brutal. Então, muita gente está muito fora ainda desse processo de participação plena da sociedade. O que a gente tem feito como secretaria para tentar agilizar esse processo e trazer as pessoas para um maior protagonismo, né, para entenderem que elas devem e podem, né, e devem principalmente por uma questão da própria participação social, de serem protagonistas das suas vidas. A gente viu que precisava fazer um trabalho profundo. Eu digo que chegar no São Paulo profundo, né? Então, a gente tem feito um trabalho de formação desse cidadão. A gente tem ido para as comunidades, para as coabs, para as favelas, ou seja, onde tem um grupo de pessoas com deficiência mais ou menos organizado, ou a gente ajuda o processo de organização inicial e vai lá e começa, muitas vezes, pela ajuda na criação da associação dos moradores do bairro tal com deficiência. Eu digo brincando que você chega numa comunidade, tem 3 associações LGBT, 2 de negros, 2 de idosos e não tem nenhuma de pessoa com deficiência. Então, esse é um trabalho complexo, né? Não é fácil, é difícil mobilizar e organizar as pessoas, mas é um trabalho que eu considero o trabalho mais significativo da nossa secretaria na minha gestão. Eu quero, né, é um desafio tremendo, mas eu quero tentar resgatar, e a palavra é essa mesmo, o maior número de pessoas que eu conseguir. Estima-se, num chute, né, bem grande, porque, infelizmente, o censo de 2010 foi muito infeliz com relação à questão da deficiência, aumentando muito o número de pessoas, ou seja, misturando conceitos, mobilidade reduzida e deficiência e tudo mais, e aumentando muito o bolo,
Eu digo, as pessoas vêm usando esse censo de forma meio... A palavra certa é hipócrita, mas deixa eu achar uma mais leve. De forma... usando esses números, sabendo que esses números, há 7 anos, sabendo que esses números não são reais, mas talvez porque exageraram, muita gente acha que o exagero vai contribuir com as nossas políticas, e eu acho que não, né? Acho que a gente tem que ter um número real. Mas a gente não sabe o que é. Um chute é que podem chegar a 400 mil pessoas, só na cidade de São Paulo, gente que mal consegue sair de casa. Então, são essas pessoas que a gente quer tentar abraçar, quer tentar, né, conhecer, tentar ajudar. A palavra, felizmente, eu queria usar palavras mais nobres, mas nós estamos ainda no básico, do básico do básico. Estar num evento como esse, fazer essas considerações, para essa nossa causa, é muito importante. Com um público qualificado como esse de hoje, eu imagino que uma maioria que seja de servidores públicos, seja do executivo, seja do legislativo, né, a sociedade civil aqui também, mas é o que a gente que trabalha com inclusão da pessoa com deficiência tenta fazer nessas ocasiões, né? Transformar, né, tentar captar cada um de vocês para serem, de alguma forma, embaixadores, né, e multiplicadores dessas ideias. O buraco é fundo ainda, é muito fundo, e é um buraco que não diz respeito só às pessoas com deficiência, diz respeito à sociedade como um todo. Eu acho que, para terminar, talvez a grande conquista, né, conceitual do processo civilizatório tenha sido, de uma certa forma, deixar de ver a igualdade como a nossa grande conquista, e que a gente passe a ver, de fato, a diversidade, a noção de diversidade, a visão de diversidade como a nossa grande conquista. Então, não é a igualdade. O Rui Barbosa, lá na Oração aos Moços, já dizia exatamente que você tem que aquinhoar os desiguais de forma desigual. Então, eu acho que é a grande conquista do processo civilizatório, uma conquista ainda que não está plena, mas a gente está trabalhando nela, é a conquista do conceito da diversidade. E a diversidade, se a gente realmente acredita que isso é uma conquista e acredita nessa noção, é algo que a gente tem que realmente valorizar. Valorizar como a nossa principal riqueza. E dentro desse conceito, a deficiência ou seja, nós temos que valorizar a deficiência como uma parte da vida, uma parte da qual a gente não vai nunca conseguir escapar e eliminar. Ela é parte da vida. Tem gente que nasce perfeito, tem gente que nasce torto, tem gente que depois adquire, tem gente que sofre acidente, tem gente que tem câncer e 1000 outras coisas. A vida é assim. Se a gente não chegar na deficiência uma riqueza dessa grande diversidade que é a vida humana, nós não vamos captar né, o que nós estamos, de fato, o que a gente quer, o que a gente está fazendo aqui. Então, é nesse sentido que eu convido vocês a valorizarem, entenderem deficiência no contexto social como um atributo da nossa existência, que ela seja valorizada e que ela seja e que todos nós batalhemos para que esse processo de inclusão e reconhecimento né, dessa importância avance bastante nos nossos tempos atuais. Terminando, eu estou muito feliz, na verdade, de fazer parte do secretariado do prefeito João Dória. É uma figura singular,
Ele tem uma sensibilidade né, diferenciada para entender e para apoiar as questões que nós defendemos. Por outro lado, o secretariado, eu acho que, quer dizer, para quem estava vendo de fora, é um secretariado, um dream team em termos de técnicos, com uma permeabilidade enorme para as questões de acessibilidade e direitos das pessoas com deficiência. Então, eu, como cidadão e agora como gestor público municipal, estou muito, muito animado, muito otimista com o que a gente pode fazer nesses próximos 3 anos e pouco. É isso que eu queria dizer. Conto com vocês, cada um de vocês, nesse processo, e fico à disposição aqui para qualquer dúvida que eu tenha deixado. Obrigado. Antes de passar as questões, eu vou perguntar para os dois, né? Vou perguntar para os dois, e acho que as questões são interessantes quando elas se interrelacionam, né? E falar de acessibilidade e falar de ocupação de espaço público, né? Não passa, acho que não passaria, né, por uma questão mais cultural, né, de aceitação do outro, né, de aceitação da... Quando a gente pensa que nós somos... Né, imagine a nossa família, né, minha família, por exemplo. Você tem um irmão que trabalha mais, outro irmão trabalha menos, um tem mais habilidade, outro tem menos habilidade, um tem deficiência, outro não tem deficiência. Há uma diversidade na sociedade, mas, às vezes, eu acho que o homem tem uma medida de medir, né, que é muito individual, né? Ver o mundo pelos seus próprios olhos. Quando nós, na verdade, a gente tem que ver o mundo com olhos de outras pessoas, né? E eu tive uma experiência de ver o mundo por os olhos de um colega, procurador do município, Cid conhece, que é o Ricardo Ceruti, que é um procurador que é cego, né? E eu tive a riqueza, né, de trabalhar com ele. Então, logo ele chegou no departamento, né, nós ajudamos a que as coisas acontecessem, porque era a primeira pessoa que tinha esse tipo de problema dentro da Procuradoria, e eu fui fazer uma coisa muito simples com ele, que foi acompanhá-lo até o metrô, né, ali na Liberdade. E, nesse acompanhamento de 2 quadras, eu tive a riqueza de ver o quanto é impossível, o quanto a cidade é violenta com todos nós, né? Eu sou uma pessoa, nasci um pouco alto e, na medida do caminhar, comecei a me alargar mais. Então, para passar entre a parede e um poste que havia dentro, eu tenho que ficar de lado, porque de frente eu não consigo passar. Imagine para uma pessoa que tem deficiência, né? Então, eu vi que aventura era para o Ricardo fazer esse percurso. Só que ele fazia esse percurso até o metrô, do metrô ele vai até o trem, do trem ele vai até o ônibus para chegar em casa, né? Então, é uma aventura que nós, de uma certa maneira, que somos capazes, né? Dito capazes, né? Às vezes a gente pensa que é capaz, mas não é. A gente não consegue ver, né? Não consegue ver, acho que, se colocar no lugar do outro, né? Se colocar na posição do outro. E eu acho que a questão de ocupação do espaço público, né, passa por isso, né? Passa de você se colocar no lugar do outro e ver o que é importante para o outro, né? Qual é a carência do outro, né? Porque se a gente começar a ver só as questões pelo nosso olhar, né, vai ser pobre, por mais que o nosso olhar tenha, sabe, uma gama de influências e uma bagagem cultural própria, né, vai ser pobre, porque a gente só vai aprender quando a gente conseguir olhar a outra pessoa nessa acepção do dia a dia. Então, eu queria um pouco ouvir vocês, como é que é ocupar esse espaço público? Não passa um pouco pela visão cultural das pessoas, de que esse espaço tem que ser de todos, mas não só para si, né? Por exemplo, numa questão de transporte, onde as pessoas são violentas, todo mundo quer passa
passa pelo... Imagina esse acidente que aconteceu passando pelo acostamento, né? Por que precisa passar pelo acostamento, né? Se você vai ter que seguir um caminho, né? Estavam falando, uma pessoa escreveu no jornal, lá quando teve o furacão em Miami, né? E imagina, a população toda de uma cidade saiu e foi embora, né? Ninguém foi pelo acostamento. E numa situação de desespero, né? Não é uma situação simples. Não estamos indo para a praia, né? Não estamos indo se divertir, nós estamos indo numa situação de fuga, né? De um risco de vida, de acontecer um acidente muito grave. E as pessoas não passavam pelo acostamento. Por que aqui a gente tem um pouco essa visão tão individualista e pouco comunitária? O que vocês acham disso? Opa, deixa eu só comentar, Rosana. Eu quero fazer uma parte, inclusive, sobre o SESC. Bom, essas questões são super complexas, né? Dá para a gente ficar pensando aqui e, sei lá, se eu encontro uma resposta muito objetiva. Mas eu gostaria de ressaltar aqui, só para fazer esse contraponto, sobre o papel do SESC, né? E a importância que o SESC tem em você criar, inclusive, uma cultura não só da beleza, da valorização da arquitetura, da valorização da acessibilidade plena. O SESC, eu acho, a instituição mais bacana que a gente tem, talvez no Brasil. Você vê que todos os prédios do SESC têm um rigor arquitetônico, têm um bom gosto, e isso é muito importante. Sabe que o nível de vandalismo nesses espaços é muito baixo. Por quê? As pessoas se sentem valorizadas, diferentemente de outros espaços públicos que são constantemente depredados, porque eles em si já não inspiram respeito. Então, o SESC, por essa valorização da acessibilidade e da arquitetura como forma de respeito ao cidadão, acho algo fantástico. Eu tive até agora, na quinta-feira, nós estivemos aí no SESC 24 de maio, com o professor Danilo, entregando um selo de acessibilidade da CPA. CPA é a Comissão Permanente de Acessibilidade. Eu digo que é o xerife da acessibilidade arquitetônica e urbanística em São Paulo. Todos os grandes projetos municipais passam por lá para essa visão ou seja, se respeita as normas de acessibilidade. E a gente foi lá entregar um selo para o professor Danilo por essa obra fantástica, né, do Paulo Mendes da Rocha, que foi o retrofit do prédio do SESC. E tivemos a oportunidade de fazer um passeio ali interno e constatar de novo isso que eu falei, quer dizer, o respeito, o tremendo respeito ao cidadão pela uma coisa bem feita, não avacalhada, né, o respeito ao cidadão de ter algo bonito, algo de qualidade, né, algo que vai durar no tempo, até porque o uso desses espaços vai ser a pessoa se valoriza e se apropria, né, dessa beleza em benefício próprio e não não estraga o espaço, né, e valoriza e tudo mais. Então, eu queria fazer esse comentário, Rosana, porque eu realmente aprecio muito o trabalho do SESC. Obrigada, Cid, pelas palavras, que isso só faz com que a gente se orgulhe do nosso dia a dia e do pensamento da instituição. Eu gostei muito, parabéns pela sua fala como um todo, Cid, porque ela traz questões que nos são muito caras. Quando você fala sobre essa questão da formação do cidadão, eu acho que esse é o grande nó da questão, né? A questão da educação atrelada, e no nosso conceito, sempre atrelada à cultura, a esse conceito de cultura como um todo.
Quando nós falamos de perceber a importância de lidar com tudo isso que você colocou, né, dessa comunicação, fazer com que as ações cheguem, que nós mobilizemos todas as escolas, todos os núcleos que trabalham com pessoas com deficiência, passa por reconhecer a importância disso. E essa importância, nós trabalhamos todas essas questões dentro de um termo que nós temos, que é acolhimento. Não, o acolhimento, ele traz todos os níveis de respeito às pessoas pelo nosso trabalho. Então, nós falamos da pessoa com deficiência desde o primeiro momento quando encomendamos uma obra a um arquiteto. Então, ele recebe um memorial onde está lá, né? Ele tem que apresentar esse prédio já com todas essas possibilidades. Senão, essa planta, esse projeto executivo nem segue para frente. Então, é o reconhecimento dessa importância que faz com que a gente alcance os resultados. Mas é importante dizer, e até apareceram algumas questões aqui, que nós estamos falando de pessoas com deficiência, mas nós estamos falando do acolhimento a todas as pessoas que hoje sofrem algum tipo de preconceito. Não estou falando da questão só da pessoa com deficiência. Eu acho que isso é muito claro para todos nós, porque nós temos as pessoas que reconhecem, que auxiliam, que procuram a melhor forma de se relacionar quando você fala da relação cidade, conduzir uma pessoa, né, que tenha baixa visão ou que tenha alguma deficiência na sua mobilidade, são descobertas de uma cidade hostil, de uma cidade que, na sua maioria de contexto, de malha, ela não atende da melhor maneira, né? Ela pode ainda atender, e acho que é essa a grande missão que você traz aí, né? Pode atender da melhor maneira ainda, como nós vemos em diversos modelos, né? A gente sonha, eu falo que a gente sonha muito com lugares onde ninguém precise pedir nada para ninguém, que ela se desloque por todos os espaços, que ela ache os toaletes adequados para ela em todos os lugares, independentemente dela estar exposta ou não a uma situação de preconceito ou de qualquer outra situação desagradável de relacionamento. Então, quando nós dizemos que nós podemos melhorar ainda muito mais, volto a dizer, não é um papel somente dos governos, é um papel de todas as instituições, que têm que se preocupar com isso, não somente nas suas estruturas, mas, em especial, nos seus programas, como que eu mostrei para vocês, desenvolvendo ações, reflexões sobre o trabalho com idosos, né, que tem a sua mobilidade reduzida na cidade, trabalhando com a questão sim, claro, com a pessoa com deficiência, mas trabalhando com a questão do negro, que hoje ainda é tão complicada, né? Alguma das pessoas aqui me falou sobre ações, sobre essas injustiças que têm acontecido com pessoas de núcleos LGBT, mas nós também tivemos, ano passado, altas polêmicas em cima da questão racial nas artes, também discutida entre os artistas. Então, são diversos os preconceitos, são diversas as desigualdades. Então, é um papel das instituições abordar isso nos seus programas, trazer isso para o campo das artes, trazer isso para o campo do diálogo, da reflexão, e cada vez mais fazer com que as pessoas reconheçam a importância. No nosso ponto de vista, o caminho é a educação e o trabalho com a cultura. Então, acredito que o que nós estamos fazendo aqui hoje é parcela disso, né? É conscientizarmos, abrirmos o diálogo e nos expormos para sabermos o que podemos fazer a mais sobre tudo isso. Vou passar as questões? Por favor. Aqui, doutor Cid, nota-se total despreparo. Nota-se total despreparo da população no contato com pessoas com deficiência. Não será importante incluir na grade da educação matérias que tratassem da inclusão, aceitação e convivência com deficientes de qualquer natureza? Eduquemos as crianças para o melhor exercício da cidadania plena. Eu até vou fazer uma observação, desculpa, não pode pôr o microfone na minha frente, eu vou falando. Eu tenho um filho com deficiência, né? E ele estuda numa escola inclusiva, né? E você vê o quanto rico é as pessoas que não têm deficiência estudarem com pessoas que têm deficiência, né? A troca, né, é de uma riqueza muito interessante. E como as coisas ficam naturais, né? Como a relação se estabelece
de uma maneira tão natural, tão assim, tranquila, né? A minha filha agora está numa escola que tem deficientes em todas as classes, né? Como essa relação é uma relação comum, né? Então, para os meus filhos é muito fácil, né? Porque para eles, João é uma pessoa como qualquer outra pessoa e tem essa convivência, né? É essa questão educacional. A educação inclusiva é o caminho, que é um caminho ainda cheio de percalços, né? A gente precisa conceber uma educação inclusiva que, de fato, funcione. E mais, né, exigir os recursos para ela funcionar, porque nós somos o último da lista. Assim, é o último público a ser atendido. Eu digo que as pessoas com deficiência, principalmente no cruzamento com pobreza, representam o segmento social de maior vulnerabilidade, de longe. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa garantir que as políticas públicas alcancem esse público. A gente vê, qualquer corte, primeiro, o que vão cortar são dos mais fracos, é onde a gente observa os cortes historicamente. Então, de novo, educação inclusive é o caminho. Para isso, você precisa de recursos tecnológicos e recursos humanos. E nenhum deles, hoje, a gente tem um pouquinho de cada, mas em níveis ainda muito aquém dos necessários para que ela seja, de fato, uma educação que sirva para alguém. Porque no meio não, porque a gente não chegou nem no meio ainda, mas na situação atual, de carência, ela acaba não servindo para ninguém. Ela atrapalha o aluno sem deficiência e ela não dá o suporte necessário ao aluno com deficiência. Então, mas não tem outro caminho para a sociedade fora da educação inclusiva. Isso. Eu acho que essa questão da educação inclusiva não é incluir só, não é jogar dentro. E ela que vai mudar a sociedade, no fim das contas. É essa educação inclusiva que vai fazer com que a gente pule desse patamar da exclusão ou da semi-inclusão, ou o que seja, para um patamar, de fato, de inclusão. A chave do jogo todo é a educação inclusiva. Agora, aqui fizeram várias questões para a Rosana, aqui, então eu vou tentar, de uma certa maneira, resumir, que é uma questão, acho que o SESC, mas de uma maneira geral, que é a questão da divulgação dos programas, né? Como fazer com que esses programas de acessibilidade, essas ações culturais de rua, né? Como esses programas cheguem a mais pessoas, né? De que maneira a gente pode, essa é uma das questões, de que maneira se pode fazer com que esses programas tenham um alcance maior, né? Sejam melhores divulgados, né? Então, primeiro vamos ficar nessa questão, depois eu junto todas as outras aqui. Aqui tem várias questões tem relação com essa questão específica de divulgação e... Tá, eu acho que eu posso só atrelar uma, então, que eu li, que acho que está dentro disso, que perguntou sobre o contexto dos recursos financeiros do SESC, uma das perguntas, né? Que me pergunta se o SESC recebe verba do governo federal. Não, o SESC não recebe. O SESC é mantido pelo empresariado do comércio por meio de uma arrecadação compulsória ligada à folha de pagamento desse empresariado, e que está em torno hoje de 1,5% dessa folha. E esses recursos eles são distribuídos pelos núcleos de trabalho com as ações voltadas para os comerciários, como público-alvo, como eu disse para vocês, onde essas ações são subsidiadas, mas também atendem a toda a população, e aí sem o subsídio que é voltado para o público-alvo. Isso é importante dizer porque essa ação de comunicação do que é o SESC e para quem é o SESC, como nós atuamos junto a todos os níveis de parceria, é sempre interessante porque, por mais que tenhamos ações de comunicação como aquelas que eu disse para vocês, comunicação
é uma ação missionária, né? Ela tem que ser feita todos os dias, para todos os públicos, para todas as camadas, e nós procuramos sempre contar mais sobre isso em todos os momentos que nós temos um contato com qualquer público. Quando nós falamos aqui da projeção de todos os projetos que fazemos, como eu disse a vocês, por todas aquelas redes. O nosso site hoje ele tem um alcance enorme de atendimento, todas as revistas que são divulgadas. Nós temos uma pré-revista, que é uma revista menor, que é lançada nos dias anteriores ao mês seguinte. São revistas mensais, os ingressos todos são vendidos. É importante dizer, porque isso faz parte da acessibilidade, né? Os ingressos eles são vendidos inicialmente numa cota igual a que é vendida no presencial, em todas as bilheterias. A rede de bilheteria, quem vai procurar um espetáculo pode comprá-lo em qualquer unidade do SESC, independentemente do endereço onde ele vai acontecer. No dia anterior, há um número X de ingressos que são vendidos na rede, no portal SESC. Então, também isso passa pela noção também do acesso. Na medida do possível, nós levamos maior parte de informações sobre essa programação, né? Então, falar sobre esse acesso, e temos os diversos acessos. Uma questão é o público, outra questão são os próprios artistas e colaboradores. Então, todas as nossas unidades, veio também uma pergunta sobre isso, né, sobre como se relacionar do ponto de vista artístico, todas as unidades têm uma equipe de programação que está apta a receber qualquer interessado em desenvolver uma ação no SESC ou naquela unidade. Então, temos programadores em todas elas que, se procurados, vão receber o projeto e vão dar um retorno. Se não for para aquela unidade, eles vão encaminhar para a administração central e a administração central avalia para qual unidade isso poderia ser encaminhado. Então, acredito que desse... e tinham também nos perguntado se a contratação, se esses artistas também que atuam no SESC, se eles também são pagos, todos eles. Nós entendemos tudo isso como um trabalho, não são valores específicos. A arte não é precificada anteriormente, né? Todas as ações artísticas, elas dependem de uma avaliação do contexto, de como aquele artista onde o artista se localiza no meio das artes, qual é a atuação dele, qual a complexidade da obra. Então, cada obra sofre uma avaliação para saber como é que esse artista pode e deve ser remunerado, porque aquele é o trabalho dele, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que já falamos, né? É isso. Acho que, ok. Obrigado, Rosana. Não, foi isso. Secretário, então, aqui acho que duas perguntas que eu vou juntar, né? Acho que tornar legal, ou determinar uma lei pela obrigatoriedade da garantia de direitos de acesso amplo e estrutural, termos uma lei obrigando, né? E a outra questão, só termos rampas e banheiros acessíveis não é muito pouco, né? Eu estou só resumindo aqui. Não é muito restrito, né? Ir e voltar, com respeito ao cidadão, não é importante, além de tudo isso, né? Bom, hoje, o guia do gestor, ou guia do cidadão, que quer ser inclusivo, é a LBI, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Eu não lembro o número dela, mas ela entrou em vigor em 2015, e ela hoje, eu digo que o gestor tem que andar com ela embaixo do braço para essas questões, inclusive porque ela propõe responsabilidade civil e criminal caso aquelas ações que a lei traz não sejam cumpridas. Então, e a gente tem usado bastante a LBI aqui em São Paulo. Junto aos colegas, eu tenho tido uma entrada, né, uma permeabilidade muito boa, mas ainda as resistências aí são sensíveis aqui e ali. Não os avanços, a gente tem avançado, mas ainda há resistências. Eu falo brincando que eu começo a contar uma história, eu estou com um projeto, assim, a primeira coisa que o colega diz é: mas eu não tenho orçamento. Mas eu nem disse se ia custar alguma coisa.
É bem assim. Né, eu nem disse que ia custar alguma coisa, já estão dizendo que não tem orçamento. É uma boa maneira de você se eximir do que tem que fazer. Eu falei, bom, já que você chegou nesse ponto, não importa, você tem que achar orçamento para fazer, divida com outros, tire de algum lado, aperte aqui, mas você não pode simplesmente dizer que você, por falta de orçamento, você não vai fazer o que você tem que fazer. Né? Então, mas a gente não precisa de mais leis, não. Então, tá cheio de lei, sobra lei. A gente precisa de cumprimento de lei. E, para isso, a gente tem que contar com os nossos procuradores, né, o papel de fiscalização de todas as instituições de controle, o papel delas, o Ministério Público, Defensoria, é muito, muito importante. Mas o mais, obviamente, mais importante que tudo isso é o papel de cada de cada cidadão, né, de não aceitar ou se indignar quando a coisa não está sendo bem feita. Nesse sentido, a gente tem, a LBI trouxe a possibilidade da possibilidade de multa do poder público, né, no caso de São Paulo, a CET, poder multar uso indevido de vagas exclusivas para pessoas com deficiência e idosos em estabelecimentos privados de uso público, ou principalmente estabelecimentos comerciais. Então, isso é uma coisa que, obviamente, o poder público não tem braço para fiscalizar isso na cidade inteira. Então, é o tipo de ação que nós contamos com a indignação do cidadão para que a coisa seja entre nos eixos. Né? A gente não consegue mandar a CET para tudo quanto é shopping center e supermercado e tudo mais. Não vai dar. O que precisa é o cidadão, infelizmente, se indignar e ir lá, muitas vezes sob pena até de violência física, né? Porque as pessoas, quando pegas fazendo algo errado, elas, em geral, ou em geral não, mas muitas vezes, né, se insistem naquele erro como forma de não querem dar o braço a torcer. E a gente vê muito disso em caso de multa de estacionamento. Verdade. Você não imagina a reação das pessoas. Você pega o cara no pulo, ele, em vez de pedir desculpa, sair de fininho, não, ele quer brigar e eu vou parar aqui, e não importa, e está cheio de gente que para, eu vou continuar parando. E eu acho, por que eu citei essa ação específica? Hoje, por exemplo, a gente vai fazer uma blitz no shopping Moca, agora na parte da tarde. Multar. Não avisa. Vamos multar umas pessoas lá. Mas né, porque essa questão do estacionamento, eu digo que é uma questão onde a prefeitura tem que entrar com todo o seu peso nela, porque ela é uma questão que transcende e muito a questão do estacionamento. São daqueles passos. O dia que pararem de estacionar, nós vamos ter um avanço civilizatório tremendo, porque ela representa muito mais do que só parar na vaga do idoso ou da pessoa com deficiência. Ela vai representar um respeito muito maior à sociedade. Porque quando alguém para na vaga para a pessoa com deficiência, ele não está desrespeitando somente a pessoa com deficiência, né? Ele está desrespeitando todo mundo. Por que ele vai parar e você, que é mais educado, não vai parar? Quer dizer, isso é um tremendo desrespeito. Então, essa é daquelas questões que, se a gente vencer essa etapa, nós vamos dar um salto civilizatório. E a gente está... é uma campanha que tem sido... A imprensa tem... A indignação da grande maioria da população é grande. Então, a imprensa tem ajudado bastante. E pena que eu não trouxe aqui. A gente fez uma multa moral, né, uma multinha que parece uma multa de verdade, é uma multa moral. Eu não trouxe, senão eu daria para vocês, para que vocês se juntassem aos fiscais aí para
para não Isso é deixar que bacana, isso né? aconteça. Olha, posso fazer só um... Não, pode. É importante fazer essa leitura, né, do nosso dever de cidadão que aqui o Cid nos traz, né, porque até nós acabamos não abrangendo, acho que todos os tópicos, né, de alguma maneira, do que estava previsto, porque nós temos ainda a questão dos outros eventos públicos que acontecem na cidade, como a própria questão ligada ao carnaval, os parklets, que também são estruturas que são concedidas, né, mediante parcerias aí também, junto a comerciantes, tudo mais, e que, de uma forma geral, é só bacana a gente pensar nisso, porque nós, de fato, devemos ser agentes, né, como um todo, acho que desse controle, que fica, assim, na figura jurídica, né, mas fica também no nosso âmbito, porque é esse sentimento de pertencimento e responsabilidade individual que vai fazer com que a gente mude um pouco as estruturas. Eu participei de um estudo sobre a questão do carnaval e como os moradores da Vila Madalena reagiram, né, ao carnaval, com blocos excessivos por lá. Aí a gente sai desse contexto da deficiência, sai da questão do preconceito, mas a gente sai dessa interação, dessa interatividade que deve ocorrer com todos esses eventos públicos com a cidade, com os moradores daquela região, com os moradores do lado, né? Nós fizemos o show do Sesc 24 de maio na inauguração, e o show da 24 de maio, ele é claro, necessitamos para que a gente tem que tirar um alvará para todas essas ações externas, né, Mourão? Então, assim, quando nós vimos ali todas as questões, nós cumprimos uma a uma. E uma delas era, claro, que nós tivéssemos um espaço adaptado de acordo com as orientações da prefeitura para as pessoas com deficiência. Né? Então, você tem diversos dispositivos, vamos dizer assim, legais, para que nós possamos também, do ponto de vista das instituições, nos prepararmos para lidarmos com toda essa convivência nos eventos, espaços públicos, quando nós falamos disso, ou nos espaços que são destinados para uma convivência. Né? Quando nós falamos de convivência, nós já não estamos falando de tolerância. Tolerância já é uma palavra que acho que a gente tem que deixar para trás. Né? A gente está falando de convivência, de estímulo à convivência com acolhimento e com respeito. Eu não preciso tolerar o outro, eu tenho que conviver com o outro. Então, isso é muito importante a gente ter em mente. E ter em mente que não é só para os casos que, é claro, que ganham um maior nível de vulnerabilidade, muito bem colocados aqui pelo Cid, mas que também estão aí no nosso dia a dia. Né? Se alguém aqui já experimentou um trio elétrico passando num evento na rua da sua casa, sabe do que eu estou falando. Né? Então, é muito difícil também. Então, tem que ser uma responsabilidade de todos, das instituições, dos governos, e nossa como indivíduo. Né? Até que ponto nós podemos dialogar para que o outro respeite o espaço público e conviva numa ação, em especial numa ação festiva, né? Como temos algumas aqui. Deixa eu só complementar aqui uma coisa. O que a gente tem feito com relação à comunicação inclusiva e com relação a esses eventos da cidade é aumentado o número de eventos que têm libras, eventos que têm audiodescrição, né, eventos inclusivos. É fato que, às vezes, a gente faz todo o aparato e não, às vezes não aparece ninguém para usufruir daquilo. Mas é um cavalo de batalha que a gente usa. Isso né, tem que ter. Mesmo que não tenha ninguém, tem que ter alguém lá fazendo língua de sinais. Exatamente. Essa é a pergunta. Exatamente. Então, a gente faz isso para marcar e usa como um cavalo de batalha. E mais, a gente tem dado cursos de Libras para vários órgãos da prefeitura, secretarias e tal, cursos aí para 20, 30 pessoas, 20 horas. E as pessoas saem com rudimentos de Libras. Tem que pensar que Libras é uma língua, é um idioma. Então, não é que você vai 2, 3 sinaizinhos e você está falando Libras. Não, é um negócio complexo.
Então, eu digo que numa turma de 20, muito poucos aprendem algo significativo. Levam para casa alguns conhecimentos. Mas o cavalo de batalha, de novo, que é esse curso de Libras sensibilizando as pessoas, chamando atenção para questões que elas nunca tinham visto. Então, este ano, por exemplo, a gente, inclusive, fez a parada LGBT mais inclusiva da história das paradas, porque a gente quer estar em todos os espaços, né, mostrando que essa comunicação ela tem que estar em todos os espaços. Bom, eu tenho certeza que no próximo, viu, Gariba, a gente vai ter... Pode. A questão está aqui, Gariba. Você foi... O que a escola sempre faz, a ficha de inscrição, ela pede para que as pessoas que se inscrevam identifiquem qual é o tipo de deficiência que ela tem. No caso aqui do evento, nós tivemos 10 menções de tipos de deficiência. Nenhuma pedia algum tipo de auxílio extra, né? Nós temos aqui pessoas identificadas que têm algum tipo de deficiência, das mais variadas, mas não nenhuma que pedia esse auxílio. A Câmara conta com esse serviço, que é acionado nos eventos em que há essa identificação. Agora, não quero com isso eximir a escola de nenhuma questão, porque eu acho assim que se não tem ninguém, alguma coisa está falhando na nossa comunicação, que a gente deveria dizer e tentar estimular e fazer com que esse evento chegue às pessoas e que elas sintam a vontade de vir participar. Talvez estejamos pecando nessa parte, né? Olha, eu não sei, mas essa questão é uma questão que merece reflexão, porque, de novo, são recursos. Como eu disse, aqui a Câmara tem, mas um evento desse, que em teoria não teve custo nenhum, ou seja, tem a sala, água, né, e a presença das pessoas, se você vai colocar comunicação inclusiva, como eu disse, vai sair pelo menos, você vai colocar tudo, audiodescrição, né, de 8 a 10 mil reais a mais. Então, os valores da comunicação inclusiva, na minha visão, ainda estão superfaturados, ou seja, estão caros demais. A gente tem que chegar em níveis que ensejem o consumo, o uso. Hoje é meio que proibitivo. Então, ou sai muito caro, né? Você, como, de novo, um evento desse não tem custo nenhum, você vai botar... E daí você fala, bom, mas com relação ao direito, não existe, você não pode precificar o direito, mas você tem que precificar o seu orçamento, você lida com isso. Então, eu não acho necessariamente uma medida equivocada essa de tentar identificar a frequência e quais recursos você deve usar. Eu acho que nós estamos exatamente no momento de fazer uma reflexão ampla, porque hoje o estado de coisas inibe o uso desses recursos. E a gente não pode inibir, a gente tem que valorizar, estimular. Então, eu acho que não é uma má medida e acho interessante o que vocês fazem aqui. Parabéns pela iniciativa, né, de fazer essa consulta e até de ter essa... Porque isso é uma exceção. Eu acho legal. Uma exceção, tendo em vista... Bom, aí a gente tem tanta lei que não é cumprida, né? Então, mas eu vejo não é os shoppings. Tem shoppings que fazem e tem alguns que não fazem. Não dá para jogar todo mundo na vala rasa. Mas, de novo, você tem uma série de questões aí que poderiam ser cumpridas de forma mais ampla e não são. Falta fiscalização. Felizmente, a Prefeitura tem 900 fiscais para tudo. Tudo. Então, essa é uma das questões que eu espero que essa gestão enderece, ou seja, repense a questão dos fiscais, né, porque a gente precisa da lei, mas também precisa da fiscalização. Uma depende da outra. Sem fiscalização, a coisa não vai acontecer. Então, eu espero, né, que o prefeito João Dória repense a questão dos fiscais e dê mais força para essa área tão importante. Por favor, só fazendo as questões
essa questão é interessante, até o que eu ia falar. Apesar de eu sou servidor público, procurador municipal, e vou falar uma contradição, eu acredito que a sociedade tem que se organizar mesmo, né? E essa questão do controle, porque não há, imagina a quantidade de fiscais que não vão precisar tomar conta de uma cidade como São Paulo, né? Eu me lembro a primeira vez que eu viajei para fora do país, há 27 anos atrás, exato aos 27 anos atrás, mochileiro, fui para fora do país e tive um impacto muito grande. Eu estava numa praça pública, na Alemanha, e uma pessoa estava bebendo e jogou o cigarro no chão, né? Uma outra pessoa que estava fora foi lá e discutiu com ele, né, por ter jogado a bituca do cigarro no chão. É isso que aqui a gente tem uma certa timidez com relação a essa história da multa moral, né? Você tem que intimidar as pessoas de alguma maneira, intimidar com as pessoas parem nesses locais, intimidar de alguma forma, constranger essas pessoas, né? Porque não podemos deixar que pessoas que pensem de uma maneira tão individualista, tão egoísta, prevaleçam sobre toda uma comunidade que, com certeza, é uma comunidade que eu acredito muito na cidade de São Paulo, na população de São Paulo, são pessoas sérias, honestas e querem um bem na cidade, né? Só um complemento. Eu estou insistindo para o prefeito vir a público e mostrar cálculos que estão sendo feitos de quanto custa o vandalismo, a depredação, a falta de cidadania, o descarte de entulho, o lixo o papelzinho jogado na rua. Quer dizer, a gente precisa confrontar a sociedade com esses números, porque é esse dinheiro que não vai para a creche, esse dinheiro que não vai para não sei aonde. Quer dizer, o dinheiro não é... Nós estamos falando de, sei lá, pelo menos R$1 bilhão, né, de papelzinho, papel de bala no chão, o descarte de entulho, né, a depredação, porque uma coisa é zeladoria, cresceu o matinho, a graminha cresceu, você vai lá e corta. A luz queimou, a lâmpada queimou, você vai lá e troca. Mas, infelizmente, uma parte significativa da gestão pública é você vai lá, troca para um negócio bom, vai o cidadão, o cidadão não dá para chamar de cidadão, vai a pessoa lá e quebra no dia seguinte, né, e picha, e destrói. E daí você tem que trocar um negócio que estava novo. Você soube dos lixos, né, das novas lixeiras que estão sendo usadas, tem até tutorial na internet, para você transformar a lixeira em churrasqueira. Então, né, isso eu estou insistindo porque eu acho que a população tem que saber o custo do vandalismo, para que ela consiga... Rosana, algumas questões aqui, que são duas questões que... Mas tem um valor público, né, para isso, mensal. Tem duas questões aqui que elas se relacionam e têm a ver com o SESC, né, que é a questão da acessibilidade às comunidades da participação no SESC. E uma pergunta aqui que... eu sou procurador municipal, servidor público, posso usar o SESC? Posso ir na piscina? Estou pegando a pergunta para mim, posso visitar o SESC e ir na piscina? Utilizar as dependências do SESC? Então, bom, passando pela questão inicial, desculpa, agora até você falou assim, a primeira passa pela questão da ampliação da acessibilidade, né? Que nós, de uma certa maneira, já abordamos aqui, né? Acho que essa questão da acessibilidade para todos e da melhor forma possível, eu não posso ficar quieta perante essa questão também das pessoas respeitarem ou não os locais, depredarem ou não também, porque isso passa também por um valor que nós temos. Quanto mais bem tratadas as pessoas são, mais elas respeitam esse espaço.
Então, nós acreditamos nisso. Né? Quando eu falo aqui do toalete bem resolvido, quando eu falo aqui, quando nós falamos das rampas, quando nós falamos da beleza encontrada, o detalhe, nós falamos de o detalhe mínimo, nós discutimos o guardanapo que esse público vai receber. Nós fazemos projeto nos guardanapos, colocando poemas nos guardanapos. Então, assim, nós temos que pensar nos detalhes, nós temos que pensar naquilo, volto a dizer, que a pessoa não sentiria falta se ela não tivesse, mas a gente tem que mostrar para ela que é possível. Né? Então, esses detalhes, esses valores que estão inseridos, não somente na arquitetura, mas estão inseridos na programação, no acolhimento, na forma como uma pessoa recebe a outra, num centro cultural ou em qualquer outro lugar, isso é muito importante. Então, faz com que as pessoas respeitem. O Cid falou sobre isso, me permita chamar de você, né? Mas ele, quando fala sobre isso, é porque nós sabemos que as pessoas gostam do belo. Né? Elas se transformam quando elas estão em contato com o belo. Né? Então, isso é, de fato, acreditar que nós podemos transformar, sim, com tudo isso. Mas, falando dessa questão da acessibilidade, quando eu disse que o SESC é voltado, o seu público-alvo prioritário são as pessoas que trabalham no comércio, mas todas as pessoas no comércio, na área de serviços e turismo, mais claramente. Mas todas as pessoas podem utilizar o SESC. A pergunta até era referente à piscina. Né? Nós temos aí formas de acolher todos. Então, nós temos momentos onde nós temos que atender o nosso público prioritário, porque essa é a nossa missão. Então, em alguns momentos, as piscinas elas são voltadas para esse público prioritário, por exemplo. Não só as piscinas, estou falando das piscinas porque foi a pergunta, mas os cursos, todas as atividades, mas todas as ações que nós fazemos, elas são também possíveis para qualquer pessoa que não é comerciária. Então, geralmente é uma questão, é uma divisão do dia que ela se inscreve, ou é uma questão do valor mesmo, porque isso faz parte da nossa missão, ou é uma questão da melhor ocasião. Então, todas as ações são distribuídas para acolher todas as pessoas. É claro que tudo isso... temos regras, porque a procura é enorme, a demanda é muito grande. Né? Por mais que inauguremos unidades, ainda temos muito a fazer, mas todos serão bem acolhidos de uma forma ou de outra. Ok? Obrigada. Para encerrar, tendo visto onde está da hora, eu queria fazer abrir a palavra para o Cid e depois para a Rosana, para a gente dar um encerramento sobre o debate de hoje. Bom, eu estou muito satisfeito com essa nossa conversa. Eu acho que eu toquei em alguns temas que eu não costumo tocar, até porque eles são polêmicos, mas eu me senti confiante hoje com esse público de tocar num desses pontos. Para terminar, eu queria que vocês levassem uma reflexãozinha para casa. Né? Eu digo que hoje... acessibilidade, no contexto da cidade, é um problema quase que de saúde pública. Né? Quantas pessoas se machucam, se caem, se quebram, né? Pelo esse passivo de falta de acessibilidade que tem. E um desafio muito grande, que esse é o que eu quero que vocês levem, é o seguinte: como é que a gente sai, né? Como é que a gente abandona a cultura da escada? Ela é muito mais profunda do que a gente imagina. Um degrau é muito mais forte na nossa cultura do que a gente imagina. A gente, quando sobe na vida, sobe degraus. A gente, quando melhora, a gente sobe escada. O modernismo quebrou com isso, estabelecendo a rampa. Mas uma rampa que era uma rampa puramente uma quebra estética e não uma quebra ética, digamos assim, até porque as rampas do modernismo, do Niemeyer, ou começavam ou terminavam com degrau. Então, não é dado. Então, é isso. Como é que a gente se livra dessa cultura da escada, que tem que ver um pouco com o mais forte, com o mais fraco, o mais forte sobe, o mais fraco não sobe? Como é que a gente quebra
com esse valor ainda tão forte para a gente. É isso aí. Obrigado. É. Obrigado. Obrigado, é isso. Bem, por último, eu só quero agradecer mesmo a todos, agradecer ao Cid, ao Mourão, aos nossos anfitriões aqui que nos convidaram, dizer que nós, como SESC, sempre estaremos abertos ao diálogo. É muito importante falarmos sobre tudo que nós estamos falando aqui. E acredito muito nessa lição de casa, né, também, que é de nos repensarmos como cidadãos, como repensarmos o nosso papel, junto às instituições como um todo. Acho que realmente nós temos que acreditar na importância de fazermos mais e mais, né? A palavra do momento é resistir, né? Nós temos essa palavra neste momento, é resistir contra todos e todos, e resistir com diálogo. O resistir não é com força, é resistir com diálogo. É isso que a gente falou aqui o tempo todo. Resistir por meio da formação, resistir por meio do respeito, da educação. E o nosso modo de resistir no SESC é fazer cada vez mais, é provocar isso cada vez mais, é nos colocarmos à disposição cada vez mais para as trocas e para que todos nós possamos, eu acho que, realizar mais ações artísticas. A gente tinha um foco hoje, né, que a gente vai ampliando, temos muito para falar, mas nesse contexto todo, de todos esses eventos, projetos que tenham essa conotação de reunir grandes massas, de lidar com grandes questões de infraestrutura e limitações da nossa cidade, nós temos que trabalhar juntos. Então, acho que cada vez mais, fica aqui o meu agradecimento por vocês terem ficado conosco essa manhã, e pensarmos juntos até onde e como que nós podemos resistir a tudo aquilo que nos impede de exercer as nossas crenças, os nossos valores. Então, obrigada a todos. Agradeço a presença do Cid, Rosana, foi muito rico, aprendi muito hoje. É tão importante. Na verdade, quando eu vim para cá, sei lá, sempre um monte de coisa, né? Mas a gente sempre pensa restritamente, né? Como a vida é tão ampla e quanto importante foi vocês estarem aqui conosco nessa manhã. Obrigado. Obrigado, Gari, pela oportunidade de participar desse evento, e dou por encerrados os debates pela manhã. Obrigada. Se você quiser, pode me chamar. Eu trabalho com você. É um prazer. Ai, obrigada. Deixa com você o cartão também. Eu posso, você pode me dar o seu? Eu não tenho. Então, se você uma nota no papelzinho para mim, essa nota eu escrevo. Sim, deve ser de 150. Sim, que bom, que ótimo, né? Obrigada, querida.